Vamos seguir nosso giro aqui com o companheiro Normando Rodrigues, camarada Normando, também para destacar para a gente o que sob o ponto de vista da atuação jurídica e também sempre, né, porque você sempre é um farol para a gente nas questões políticas e conjunturais, o que você destaca para a gente nesse mês de setembro, o que a gente precisa prestar atenção, a categoria precisa prestar atenção nas ações em curso e também em termos de conjuntura política, num setembro que a gente está sem fechamento de acordo coletivo também, né, que é um cenário diferente que dá para olhar para outras questões também, né. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui, a palavra é tua. Obrigado você, Vitor, pela gentil lembrança, mais uma vez, né, desse antigo assessor, vou usar o velho daqui a pouco. Obrigado, camarada Felchak, pelo relato também, foi importante. E ele, junto com o Alexandre, são guerreiros da área da saúde. Mas eu vou começar a falar de setembro exatamente pegando as duas falas dos companheiros aí. Tem um aspecto muito importante na fala do camarada João Felchak, sobre os conselhos, que o Vitor destacou ao final. Né? E daí, Vitor, já dialogando contigo, é muito importante a gente perceber a limitação da nossa cultura. Né? Uma morte no trabalho no Brasil ainda não é considerado homicídio, não do ponto de vista jurídico-técnico, que até é, mas a cultura, a propósito, não é. É uma cultura de impunidade, de não responsabilização daquele que efetivamente causou a morte no trabalho, ou o dano no trabalho, ou adoecimento no trabalho. Do mesmo jeito que o Brasil é absolutamente leniente com os golpistas de 8 de janeiro, né, onde os magrinhos estão presos e os mentores estão concorrendo às prefeituras, o Brasil é muito mais leniente com crimes ambientais, né, e aí uma rápida reflexão: as queimadas desse ano muito provavelmente não teriam acontecido se os participantes da Festa do Fogo sob Bolsonaro em 2020 tivessem sido responsabilizados, mas como escrevi essa semana, na ocasião foram protegidos inclusive pelo Supremo e por Alexandre de Moraes, né, e ganharam impunidade, e daí reiteraram no crime. Do mesmo jeito, o acidente de trabalho no Brasil não é crime, né, o adoecimento do trabalho também não é crime. Ninguém lembra, por exemplo, salvo um excelente fotógrafo, repórter fotográfico, o Fran Ramos, que fez uma exposição em Perpignan, na França, há pouco tempo, mas, de resto, a enorme maioria não lembra que Brumadinho foi o maior acidente de trabalho da história do Brasil, né, uma matança coletiva de trabalhadores. O que isso tem a ver com o que o Alexandre estava falando, com o que o camarada Felchak estava falando? Tem a ver sobre um aspecto muito importante, né, que é a permanência, a continuidade e o retrocesso. O fascismo, quando governou o Brasil, se dedicou aos retrocessos e se dedicou às abertas. Bolsonaro assumia que queria levar o Brasil de volta a 1964. Um dos caminhos que ele adotou para isso foi acabar com os conselhos municipais, estaduais, nacionais, de previdência, de saúde, de cultura e etc., foram, na prática, desarticulados durante o quadriênio fascista brasileiro. Mas não só, né? Mais do que isso. Nós tivemos retrocessos culturais em algumas organizações muito significativas. Uma delas é a indústria de óleo e gás, né? Nós voltamos a vivenciar as prestadoras de serviço da contratante Petrobras dando calote nos trabalhadores. Eu me lembro muito bem de quando a FUP deu embate e lutou para evitar esse tipo de prática. E conseguiu no início dos anos 2000. A Petrobras retroagiu e hoje tudo que você vê em matéria de segurança, saúde e meio ambiente na contratação de trabalhadores, né, impostos terceirizados, retroagiu ao padrão de 1990. E, por fim, né, a gente tem que ver, além do retrocesso, o que permaneceu. E o Setembro Amarelo é muito emblemático para isso. Lá, nos anos 90, durante a década de 2000, os anos de 2010 e hoje em dia, há uma continuidade lógica na Petrobras de omitir dos sindicatos os dados relativos aos afastamentos sobre saúde mental, que são grandes, sobretudo no trabalho confinado, o trabalho em que o trabalhador não tem o direito de ir e vir, seja confinado nos campos, como em Urucu, seja a bordo. Esses dados a Petrobras omite há décadas, guarda sob 7 chaves, apesar de todas as tentativas e todos os requerimentos, e ela, como disse o Alexandre,
ela continua com uma política de esconder os danos psicológicos que o trabalho, sobretudo o trabalho confinado, causa. E daí também o trabalho em turno. Então, são mudanças em retrocesso e continuidade daquilo que tem de pior que devem ser combatidas. E não adianta ter departamento jurídico, decisão judicial. O jurídico é um instrumento importante, deve ser empregado e utilizado. Grandes conquistas da categoria petroleira foram implementadas no acordo coletivo e na cultura da Petrobras a partir de conquistas jurídicas, como, por exemplo, a CIPA no local de trabalho confinado e a presença do sindicato no local de trabalho e até nas comissões de investigações de acidentes. Tudo isso foi conquistado juridicamente em decisões que custaram anos de trabalho e esforço, mas que não caíram do céu por causa da boa vontade de um julgador. São decisões que retrataram a capacidade de mobilização dos trabalhadores. Elas apenas instrumentalizaram aquilo que a categoria efetivamente estava reivindicando. Então é nesse sentido que o jurídico pode ajudar. Agora, há muito a ser feito. Tivemos um retrocesso e um retrocesso significativo.